Pôs a mão à sua cabeça e reze um pouquinho, pedindo que o Espírito Santo de Deus agora conduza seus pensamentos, conduza sua inteligência, sua memória, sua lembrança. Submeta a sua cabeça ao senhorio de Jesus, como eu estou fazendo agora, e convido você a fazer também, você que nos acompanha. Que o Espírito Santo de Deus agora repouse sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas preocupações, sobre as dores de cabeça, sobre as enfermidades na nossa cabeça. Sim, Espírito Santo, toma conta, repouse, aquieta, calma, ordena, coloca em ordem tudo que está desordenado na nossa mente. Traz a mão agora ao seu coração e peça isso: Espírito Santo, ordene os meus sentimentos nessa manhã. Já vivemos tantas maravilhas, tantas orações, mas todo dia, cada segundo, a cada minuto é momento de renovar o nosso sim, a nossa entrega a Deus. Espírito Santo, repousa sobre o meu coração, sobre os meus sentimentos, sobre os meus afetos e ordena todas as coisas, cuida de todas as coisas. Põe a mão sobre os seus ouvidos e peça que a força do Espírito Santo de Deus limpe, faça fluir todas as palavras, a palavra de Deus, as palavras inspiradas, as canções, diante de tudo que já ouvimos, tudo que foi poluído, foi poluindo os nossos ouvidos, que o Espírito Santo de Deus agora vá limpando, purificando a nossa audição. Tudo que foi contaminado com músicas, com conversas, com piadas, seja agora purificado, seja agora visitado pelo Espírito Santo de Deus. E ainda sobre a mão, ainda com a mão no coração, mais uma vez, solta a sua voz, orando no Espírito. Visita-nos, Espírito Santo, nesta manhã. Dia do Senhor, dia de graça, dia favorável para todos nós. Visita, Espírito Santo, a nossa história. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Eu quero recomeçar. Eu quero a renovação. Eu quero a vida nova. Não sei quais passos, eu não sei como fazer. Por isso eu preciso da tua ajuda, ó Espírito Santo de Deus. Vem, vem sobre mim. Acalma o nosso interior. Toda a nossa história sofrida, machucada, ferida, agora seja envolvida no amor de Deus. Todas as carências, as rejeições que vivemos, os desprezos que vivemos, as humilhações que vivemos, sejam agora submetidas à ação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos mergulhar na palavra e sermos curados pela força da palavra, mergulhados neste rio de água viva. É o que nós queremos, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Tudo bem? Dormiram bem? Quem está aqui desde sexta-feira? Levanta o braço. Muito bem. Quem chegou ontem? Maravilha. Quem está chegando hoje? Acabou de chegar. Nossa, gente, vamos aplaudir esses que chegaram no dia de hoje para passar o dia, ou pelo menos amanhã.
Que bênção, hein? Sejam bem-vindos à Canção Nova. Espero que gostem. Voltem mais, traga mais pessoas para fazer a experiência com Deus aqui na Canção Nova. Deus abençoe mesmo. Obrigada a vocês que vieram já durante a semana ou chegaram na sexta-feira. O retiro, porque é um retiro, né? A gente se retira para fazer essa experiência com o Senhor. Está sendo uma bênção, não é? Uma maravilha. Vocês estão representando os estados, as cidades, mas imagine agora quantos milhões de pessoas estão agora assistindo a Canção Nova. Vamos acolhê-los também? Isso, bom dia você que nos acompanha. Boa tarde, boa noite. A gente nem imagina o alcance de tudo isso, que é essa linda missão de evangelizar com a Canção Nova. Vinde e vede. Mestre, onde moras? Vinde e vede, vem cá para você ver onde eu moro, como eu vivo. É um movimento. Vinde e vede, eu estou dizendo que é o tema do nossos dias aqui, do Encontramos o Cristo. Esse movimento, esse ato de sair, de ir e ver, é um movimento da nossa busca com Deus, de experiência com Deus. A gente já cansou de ouvir falar de promessas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cansou, né, gente? A gente quer ver, fazer a experiência de coisas boas. E isso eu garanto a você, e não sou eu que garanto não, a palavra de Deus garante, para aquele que está no Senhor, para aquele que vive no Senhor, para aquele que busca o Senhor, para aquele que serve o Senhor. E aí nós fomos desenvolvendo, estamos ainda, porque não acabou, mas também não estamos no início, porque ontem de manhã a gente falava assim, nossa, foi bom, né? Já a oração da manhã com o Padre Anderson já foi maravilhosa, e a gente só estava começando. Agora a gente não está começando, a gente já fez um bom caminho, e foi muito bom, foi maravilhoso. E vocês foram percebendo, estão percebendo que nós estamos tomando personagens bíblicos na história, na nossa história, história de salvação, da salvação, a história do povo de Deus, personagens que tiveram esse encontro com Jesus. Hoje nós vamos meditar a história, o encontro de Jesus com a samaritana. Pegue para mim o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 29. Acharam? João capítulo 4, versículo do 1 ao 29. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João. Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Guarde isso, é importante. Ele saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Jesus já estava percorrendo as cidades, levando o amor de Deus, chamando. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali havia uma fonte, conhecida como a fonte de Jacó, poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte, e era por volta do meio-dia. Preste atenção nas cidades, preste atenção no dia, na hora. Então ele saiu da Judeia, foi para Galileia. Passou pela Samaria, porque era o caminho. Chegou a uma cidade de Sicar. Ele estava muito cansado. Pensa, meio-dia,
aquele sol escaldante. Precisava parar para descansar. Qual foi a hora que ele parou? 12:00. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Onde que ela foi buscar água? No poço, na fonte de Jacó, no poço de Jacó. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. Porque Jesus já estava ali sentado, não estava? Ele parou para fazer o quê? Descansar, porque ele estava cansado da viagem. Essa viagem, só para você saber, ela durava 3 dias. De Judeia a Galileia durava 3 dias. Precisava descansar. Mas ele, ao ver a mulher, ele se antecipa e fala para ela: dá-me de beber. Os seus discípulos já não estavam com ele, eles tinham ido à cidade comprar algo para comer. Tinham ido a Sicar. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, não tenho sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? E Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Nisso chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que procuras? Nem por que conversar com ela? A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Palavra da salvação. Eu quis que você prestasse atenção nesta questão das cidades, porque Jesus, esse trajeto, como eu disse, da Judéia à Galileia, durava 3 dias. Uma das cidades que ele precisava passar era Samaria. Ele precisava parar na Samaria? Poderia parar em outra cidade, mas estava cansado. E parou porque ali tinha um poço. Precisava refrescar. Mas você acha que Jesus, do jeitinho que ele não teve
toque de estratégia. E eu vou explicar por quê. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Por tensões políticas e religiosas, eles não se relacionavam. Então, até diziam que os samaritanos, com rompimento com os judeus, eles passaram a deixar de viver a religião, as leis, e começaram a se misturar com a vida pagã. E para os judeus isso era inadmissível. E eles rejeitaram. E você sabe, porque hoje nós estamos tendo mais contato com a cultura deste povo, pelas mídias, por tudo que eles vivem em relação à mulher, às suas leis, a forma de vivência extremista. Não é isso que nós estamos vendo pela mídia? Então nós estamos tendo conhecimento um pouquinho mais de como é o tratamento com as pessoas. Imagina naquela época, primeiro mulher, depois samaritana. E eu digo que foi estratégico, porque Jesus tinha e tem um desejo muito maior do que a gente possa imaginar. Conhecedor da natureza humana, porque ele era homem, Deus, homem, conhecedor na profundidade, ele sabia. E por quê? Cheio de sabedoria, perfeito na inteligência, ele sabia onde ele queria chegar. Em cada encontro ele sabia onde ele queria chegar. Parar ali na Samaria, naquele poço, era estratégico para Jesus. Conversar com uma samaritana, dialogar com aqueles que eram rejeitados, tinha um toque de estratégia, porque ele sabia onde poderia chegar aquele encontro, que não era apenas um encontro, mas tudo mais que viria depois. Para você saber, a samaritana é a primeira missionária, porque vocês viram o que ela fez. Depois de ter esse contato, que a gente vai conversar ainda um pouquinho mais sobre isso, com Jesus, esse diálogo, essa experiência com Ele, ela volta para a sua cidade para dizer: olha, eu conheci um homem que ele sabia tudo de mim. Será que não é ele o Cristo? Ele disse, eu falei que eu precisava buscar meu marido, ele falou: não é um só não, você já teve 5, e esse que você tem não é seu. Ele sabia da minha história, é um judeu, ele não tem contato, nunca teve contato comigo, é o Cristo. E voltou para a sua cidade, e eu imagino que aquilo foi algo de explosão, porque as pessoas, ao ouvirem a samaritana falar daquela experiência, foram atrás de Jesus, para também ter o encontro deles com Cristo, com aquele que ela esperava. E interessante, mesmo diante de todos esses conflitos, e diante dessa realidade dos samaritanos, em relação à religião, ela era uma conhecedora da religião, porque quando ela diz assim, a mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias. Ela sabia, ela tinha um pouquinho de conhecimento. O que faltava nela era a experiência. A experiência pessoal. O primeiro diálogo de Jesus, então, se faz nesse âmbito da cultura, da geografia, da história, porque ele conhecia. Se faz ali naquele poço, no lugar, como a gente está bem falando aqui, né? Deste lugar, existe um lugar de encontro, no poço de Jacó. Um poço importante, conhecido, que Jesus também conhecia. Sabia dessa história. Este poço que ficava muito perto dessa aldeia Sicar, menos de 1 quilômetro. Então Jesus tem esse contato, essa peneira, essa primeira conversa com ela nesse âmbito histórico, geográfico. E num segundo momento,
que ele não perde tempo, ele já quer entrar de cheio para oferecer àquela samaritana o que ela de fato precisava. E por que ela precisava? Por quê? Pela própria característica do povo, ser rejeitado, desprezado, havia uma necessidade. Vamos pegar só nessa realidade do desprezo e da rejeição de ser um povo samaritano, excluído, rejeitado pelo povo judeu. O povo em si já era oprimido. Você já foi rejeitado alguma vez? Desprezado? Humilhado? Qual que é o sentimento? Fala para mim. Péssimo. Você anda assim, curvado, né? Porque ninguém te quer, ninguém te aceita. E olha que interessante, lembra da hora? Qual foi a hora que Jesus parou no poço? Meio-dia. Poxa, meio-dia é hora da mulher estar em casa fazendo almoço, não é não? Ou almoçando, né? Eu cheguei na minha casa 12:20, 12:30, é hora do almoço. E aquela mulher foi ao meio-dia no poço de Jacó pegar água? Por que ela não foi à tardinha como fazia as outras mulheres mais novas? Esperava a temperatura cair, né? Diminuiu o calor, porque Jesus parou ali porque estava cansado, precisava tomar água. Mas tinha necessidade daquela mulher estar ali meio-dia? Por que ela foi ao meio-dia? Por causa da rejeição. Porque ela não podia se encontrar com as outras mulheres. Para não viver de novo o desprezo. Que provavelmente ela já tinha ido em horários que outras mulheres estavam ali tomando água. E tinha sido desprezada. E cansou desse desprezo. E cansou dessa rejeição. E cansou de fazer as suas tentativas, então, de conquistar alguém, de conversar com alguém, que não tinha jeito. Era um radicalismo. Não se falavam. Era excluída. Ela desistiu. Começou a viver o isolamento. Vou lá sozinha. Vou buscar água. Eu vou sozinha. Não quero ter problema. Não quero ter contato, não quero passar esse desprezo de novo. Percebe? E Jesus se encontra ali. Jesus está ali, nessa realidade também. Para alcançar aquele coração que, além do desprezo por causa de ser de um povo desprezado, vivia o seu desprezo na alma. Porque aquela rejeição, talvez, aquele desprezo gerou nela um vazio, gerou nela uma solidão, que para preencher vazio e solidão, era necessário ter alguém, pessoas, um homem, que pudesse satisfazê-la. Neste engano de achar que homens, mulheres, bens, trabalho, dinheiro, droga, bebida, vai saciar a vida de alguém. Vai saciar a solidão de alguém. Vai saciar o desprezo de alguém. É ilusão. É onde chega uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, que não tem perspectiva, que não é acolhido, que não é amado. E Jesus conhecia aquele coração. E o contato que ele teve então, esse segundo momento que ele tem com a samaritana, é de oferecer a ela então o que a alma dela estava precisando. Porque o Senhor nos conhece, Ele conhecia aquela mulher. É Deus. Sondou o coração dela e sabia a necessidade daquela mulher, a sede que ela tinha, que precisava ser saciada. O que Jesus oferece àquela mulher? Como? Ele oferece assim: oh, que bom te encontrar, tudo bem? Você quer que eu tire a água do poço para você? Eu tenho aqui uma vasilha. Foi assim? Não. Ele não ofereceu a água que ela estava procurando. Ele ofereceu água viva. Dá-me de beber, disse Jesus a ela. E ela
intrigada, diz: mas como assim? Você é um judeu, não pode conversar comigo que sou uma samaritana. Mas ele diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, era tu que pedirias água viva. Eu sou uma samaritana. Como é que tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela continua: Senhor, não tem sequer um balde, o poço é fundo, de onde vai tirar essa água viva? Tadinha, ela ainda achava que era a água que ela estava ali precisando para matar sua sede física. Ela ainda achava que Jesus estava conversando com ela no nível físico, no nível pessoal, no nível de necessidade física. E Jesus fala: todo que beber desta água terá sede de novo. Essa água aí, olha, essa água aqui, ó, não era essa, mas senão a gente começa a falar que é a água do Poço de Jacó, né? Mas não é do Poço de Jacó, essa aqui é a água da Canção Nova, provavelmente. Não era essa água. Que ele continuava falando, insistindo com ela. Não é essa água. Todo que beber desta água terá sede de novo. Essa água. Mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede. Mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna, para a eternidade. Jesus tinha um propósito de estar em contato com aquela mulher, que era a salvação daquela mulher. De levá-la para o céu, de levá-la para a eternidade. Este era o propósito daquele contato, daquele relacionamento, daquela conversa, daquele diálogo. E ela ainda insistia. Por que ela insistia? Porque ela não tinha feito a experiência ainda. Ela era conhecedora da religião. Ela sabia que viria o Messias. Ela sabia da cultura, da religiosidade, dos problemas dos samaritanos com os judeus, mas ela não tinha feito a experiência. E quando nós não temos a experiência com Deus, a gente dialoga com Deus nas coisas pessoais, nas nossas necessidades físicas. Nós não conseguimos ter a visão espiritual. Por isso a gente não pode nem cobrar de pessoas que não tiveram encontro com Deus. Sabe quando a gente se converte e a gente quer forçar a barra dizendo que o outro tem que fazer o que a gente fez, tem que ir no grupo de oração, tem que ir na Canção Nova, tem que não sei o quê. Calma! A pessoa não consegue entender a sua linguagem porque você fez a experiência. Ele ainda não. Ela não tinha feito ainda, por isso que ela insistia. Mas espera aí, como que você vai pegar? Tu não tem balde, não sei o quê. E colocava elementos. Porque ela não tinha conhecimento. Mas quando ele oferece, peraí, eu tenho a água que vai saciar sua sede da vida inteira, você não vai precisar vir buscar. A água que eu tenho não é essa. E essa água você não vai precisar vir aqui buscar mais. Porque vai saciar a sede da sua alma. E aí a beleza de nós vermos que não é só de pão que o homem vive. Não é só de água que o homem vive. Sim, nós precisamos lutar pelos direitos, ajudar as pessoas, alimentar as pessoas, para quem precisa, para os desprezados. Estava nu e me vestiste, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. Mas não é só de pão que vive o homem, porque tudo nessa vida vai passar. Tudo nessa vida vai passar. E Jesus insiste em dizer que existe uma sede da alma. A samaritana para nós é uma figura importante, porque todos nós somos essa samaritana. Que muitas vezes somos desprezados, rejeitados, por qualquer que seja a situação. E todos nós vamos passar por isso, minha gente. Faz parte da nossa vida. Rejeição, humilhação, desprezo, faz parte. O que vamos fazer com isso, aí que é um caminho que a gente precisa percorrer.
Mas é necessário reconhecer como aquela mulher. Eu sou como aquela mulher que muitas vezes vive desprezo, rejeição, etc, etc, etc. E que se eu não alimento, se eu não faço essa experiência do saciar a sede da minha alma, que não é com essas coisas dessa terra, eu perco. E não perco só a vida. Eu perco a minha alma. A intenção de Jesus, o propósito de Jesus era salvar aquela mulher. O propósito de Jesus, a missão de Jesus, o desejo de Jesus é me salvar, é te salvar. Vamos continuar? Porque ela começou a entender então. E disse para ele: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E nem tenha de vir aqui tirar água. E aí é um ponto importantíssimo. Eu não tenho marido. Ou melhor, ele diz: vai chamar teu marido. Que palavra certeira, né? Cheio dos dons, revela aquela mulher: vai chamar teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus vai a fundo na história dela. Disseste bem. Não tens marido. Tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Senhor, tu és um profeta. Você já recebeu uma oração em que a pessoa... Você estava vivendo a situação, você não falou nada para a pessoa e a pessoa foi certeira. Olha, teve uma palavra de ciência, de revelação ali. Olha, o Senhor está me mostrando isso, isso, isso. Como nós fazemos aqui na Canção Nova. Imagina para aquela mulher que não tinha contato com o judeu, e toda a história que a gente já falou, ouvir daquele homem, ver a história dela desvelada ali, exposta. Ele sabia. E ela ali ficou encantada com aquela revelação, porque ele conhecia a história dela. Sabia que ela não tinha só um marido. Tinha tido 5, e o que ela tinha não era dela. O que ela estava vivendo não era dela. Para mostrar que, além do desprezo religioso, cultural, daquilo que eles viviam, ela ainda vivia como mulher pecado, prostituição, adultério. Porque não diz quem são esses homens. A palavra de Deus não fala quem são esses homens. Mais uma vez Jesus revela como aquele que veio salvar, resgatar. E por pior que tenha sido a história daquela mulher, ele estava ali oferecendo a ela água da vida. Por pior que tenha sido a sua história, Jesus oferece a você água da vida, que vai jorrar para a vida eterna. Não é só para essa vida, não é só para matar a sede que você sente agora, como eu que estou falando e preciso de água para molhar a garganta. Precisamos de água para hidratar agora. Nunca se consumiu tanta água como nesses tempos, porque beba mais água para você emagrecer, beba mais água para não sei o quê, beba mais água. Não é essa água. Jesus fala da água da vida, que jorrará para a eternidade. Por pior que tenha sido a sua história, de rejeição, de desprezo, de pecado, de sujeira, de lama, o Senhor está muito disposto a, neste lugar que você se encontra, porque com ela foi no poço de Jacó, mas qual é o seu lugar? Onde você se encontra hoje? Qual é o ponto de encontro? Neste lugar, Jesus visita você, espera você, está esperando, como ele estava ali sentado. Quem chegou primeiro no poço não foi ela, foi ele, e estava ali esperando, cansado, para tomar a água, estrategicamente,
porque planejava alcançar o coração daquela mulher, porque sabia onde aquilo ia chegar, aquele encontro iria chegar, que depois a gente viu e já falou sobre isso. Jesus também tem uma estratégia na sua vida, de salvação, de restauração, de reconstrução. E ela se abre. Naquele diálogo, naquele conhecimento, naquela revelação, naquela verdade doída, sofrida, porque ela ainda tenta disfarçar. Eu vou chamar meu marido. Não tem marido. Não. Ele sabe tudo, não adianta a gente se esconder de Deus. Ele sabe, mas não é o acusador, não é o condenador. Ele sabe e chora e se compadece de nós, das nossas misérias, das nossas fraquezas. Ele sabe dessa natureza que nós temos inclinada para o mal por causa do pecado original. Ele sabe dessa nossa humanidade. Claro, ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele conhece essa natureza nossa, que sofre, que chora, que vai ao banheiro, que ri, que se diverte, que às vezes precisa pegar um chicote e dizer: aqui é a casa do meu pai. Ele sabe dessa natureza nossa, dos nossos sentimentos. Ele conhece. E conhecendo muito bem, é Ele que sabe muito bem como direcionar a nossa vida e como saciar a sede da nossa vida. Ele é aquele que sacia a sede da nossa alma. A sede que você vive hoje, a sede que você traz hoje, qual é a sede da sua alma? Depois, Jesus continua um terceiro momento. Porque somente aqueles que fazem a experiência conseguirão adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é muito interessante essa parte do diálogo de Jesus, quando ele diz da adoração. Os judeus acreditavam que o único lugar para se adorar era Jerusalém. Adorar a Deus. Já os samaritanos, por causa dessa divisão, esse rompimento com os judeus, eles acreditavam que o único lugar para se adorar um dos lugares era o Monte Gerizim. E aí ela fala com ele: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoravam sobre esta montanha, o Monte de Gerizim. Mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. E Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem essa montanha e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Muda o lugar. Percebem? Ele tira o foco dos lugares. E ele vai dizer: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quebrou ali, nessa conversa, nesse diálogo, que a adoração é muito mais que o lugar. Entenda bem. Existe a capela, existe a Eucaristia, existem as formas que nós temos de adorar, o sacramento da Eucaristia, porém vai além da lei. Adorar em espírito e em verdade, com a minha verdade. Adorar o Senhor em todo o tempo. Adorar o Senhor em qualquer situação, dentro do carro, na escola, no trabalho. Ter um coração constante de adorador. Mas somente aqueles que fazem experiência conseguem viver essa realidade. E esse desejo, esse diálogo com a samaritana, tudo que ele foi pontualizando com ela é vivência para nós. Nós precisamos viver isso, pegar para nós, como cristãos que somos, cristãos católicos, apostólicos, romanos, que acreditamos na força, na presença eucarística de Jesus, presença viva de Jesus na Eucaristia. Mas somente aquele que faz a experiência. É esse que o Pai procura. Adoradores em espírito e em verdade, que adoram com a sua própria vida, com as suas fraquezas, com as suas misérias, mas com as suas
bênçãos com a sua vida, com a sua história, com aquilo que tem de riqueza, que se derrama na presença do Senhor. Pensar em Jesus, viver com Jesus, trabalhar com Jesus, pensar nele o tempo inteiro, ter uma mente que se submete ao senhorio de Jesus 24 horas ao dia. E para isso não é preciso ter uma capela para que você vá lá adorar, porque muitos de nós, se você tem na sua cidade, parabéns, que bom, que graça. Por que você não foi ainda? Por que você não foi ainda visitar Jesus todos os dias? Por que você não foi ainda buscar o alimento, saciar a sede da sua alma com Jesus eucarístico que se oferece a você na sua comunidade? Porque, meus irmãos, tem lugares que não tem missa, que não tem uma capela. E agora eu me uno, como todos nós na Canção Nova, quantos testemunhos que nos chegam de pessoas que acompanham a Santa Missa, as adorações, como as que nós fizemos ontem. Que bênção que foi, rezando pelo nosso Brasil. E vamos continuar rezando pelo nosso Brasil. Nós não nos posicionamos, algum momento, Padre, nós nos posicionamos politicamente ontem? Não. Nós rezamos pelo nosso Brasil, porque o nosso Brasil precisa de oração. Hoje muita gente está na rua, já estão se preparando, já estão lá. E nós precisamos rezar, porque o Senhor é o Senhor do nosso país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esses valores que vão se construindo a partir de uma experiência. É a partir da experiência. É a partir deste contato pessoal com Jesus. A ponto de se transbordar, a ponto de explodir naquilo que a samaritana viveu. Até quando? Até quando nós vamos rejeitar, vamos humilhar, vamos desprezar os filhos de Deus? Você não sabe onde pode chegar a atenção, o cuidado, a palavra de Deus, a força de Deus que você traz com uma pessoa que hoje está afastada da igreja. Jesus tinha uma meta inteira, aquele encontro com a samaritana, que era a salvação da sua alma. Até quando você vai rejeitar seu filho? Até quando você vai rejeitar o seu marido? Até quando você vai desprezar o seu irmão de comunidade? Até quando? Você não sabe onde que Deus pode chegar com aquilo, com aquela realidade, com aquele sofrimento, com aquele pecado, com aquela... Ontem o Padre Anderson falou muito lindo, o Padre Roger, todos nós falando aqui sobre a misericórdia de Deus, o pecado que nos leva para Deus. Bendito o pecado que nos leva, que nos levou, que nos resgata das garras de Satanás, como aconteceu comigo. E ontem eu estava ali embaixo, no momento da parte da manhã, e a Maria Lata d'Água, ela sentou, saiu do banheiro, foi até mim, sentou ali do lado do meu sofá, o sofá aqui embaixo, e disse: você vai amanhã falar sobre a samaritana. Eu sou a samaritana. Uma parte da minha vida eu fui a samaritana e outra parte eu fui a mulher pecadora. E amanhã então é o meu dia. E eu já ouvi o testemunho dela e fiquei ali olhando para Maria Lata d'Água. Vocês conhecem a música, né? Lata d'água na cabeça. Ela está ali, ó. (83 anos). E eu disse para ela: Maria, mas como assim a samaritana? Ah, minha filha, os maridos que eu tive, né? Entre aspas, os maridos. Aí eu falei assim: mas como assim? Você foi casada várias vezes? Não. Eu comecei uma vida de prostituição com 13 anos. Imagine quantos homens eu tive na minha vida. E eu a escutei, ela rapidamente foi passando pela história dela. Começou a prostituição com 13 anos, no carnaval, depois foi para a Europa. Quantos homens, quanto desprezo, quanta rejeição, quanta tristeza, quanto vazio, quanta solidão.
E eu fiquei ali contemplando a história da Maria e pensando naquilo que eu ia falar hoje. Não é distante de nós. Não é algo louco que a gente vê em filme, vê em novela, ou vê isso, vê aquilo, que nem deveria ver, mas a gente vê. Mas mais do que ver fora, você está vendo dentro da sua casa. Eu estou vendo aqui, eu estou contemplando pessoas muito próximas. Claro, hoje, que linda história de restauração, porque foi num retiro no Rio de Água Viva, com o padre Jonas Abib. A senhora lembra o ano? 1990, que ela teve o encontro pessoal com Jesus. A samaritana, o encontro pessoal com Jesus, no Rio de Água Viva. Hoje é membro consagrado da comunidade Canção Nova, comunidade de aliança, intercessora. Enquanto nós estamos pregando, cantando aqui, ela e outras mulheres ficam aqui embaixo, nessa capela. Tem uma capela aqui embaixo, adorando Jesus e intercedendo para que o encontro flua, que a graça aconteça aqui para nós. 83 anos. Poderia chegar nessa idade de maturidade, olhar para trás e ver o que eu fiz nessa vida. Desculpa, poderia falar, que de vida que eu tenho. Não, mas chega nessa idade da maturidade, da sabedoria, para dizer, eu tenho uma história sofrida. Eu cheguei lá no desprezo, na miséria, no fundo do poço, com 13 anos, minha gente. Mas hoje eu tenho uma história de salvação, porque eu tive um encontro com aquele que me saciou a sede da minha alma, do meu coração, que me deu água da vida, a água que sacia a sede. Uma mulher com uma projeção nacional, mundial, internacional, e hoje aqui dentro de uma capela, adorando o Senhor, o Deus da sua vida, do qual ela é apaixonada, do qual ela se entregou e se consagrou. Fica de pé. Você também tem uma história. Você também tem um lugar. Jesus está aí neste lugar te esperando. Sentou no poço, que é o lugar onde você se encontra. Está esperando que você abra o seu coração para Ele saciar a sede da sua alma. E enquanto a gente ia meditando o diálogo da samaritana, eu imagino você tendo um diálogo com Jesus, das coisas que Ele sabe a seu respeito e conhece a seu respeito, mas nunca te acusou, nunca te condenou, simplesmente está sentado esperando você abrir o coração e dizer, dá-me desta água, Senhor, eu preciso desta água, Senhor, sacia a sede da minha alma, Senhor, eu quero, Senhor. E não é um único dia, eu quero todos os dias. Eu quero vir aqui a este lugar todos os dias, Senhor, porque eu quero me tornar aquilo que o Senhor espera de mim, o que o Pai espera e o que o Pai procura, que são os verdadeiros adoradores, que adoram com a vida, que adoram com o coração, com a alma, com o espírito, mas com a minha vida. Eu quero mostrar, Senhor, a partir de uma experiência pessoal contigo, que eu te amo, que eu sou apaixonada por ti, que só o Senhor pode saciar a sede da minha alma. Nem pessoas, nem homens, nem mulheres, nem uma hora de sexo, 5 minutos de sexo, ou uma droga injetável ou não, ou um gole de bebida podem matar a sede da minha alma, do meu coração. Não, Senhor, eu quero me tornar aquilo que eu fui feita, adoradora, apaixonada por Ti. É isso que você quer? É isso que você precisa? Eu digo, é isso que você precisa, meu irmão. Não adianta mais ficar batendo cabeça. É isso que você precisa, eu e você precisamos. Levanta os seus braços. Não sei qual é a sequidão que você vive na sua alma. Não sei qual é a situação que você vive. A dela era de ter muitos homens, maridos. Não sei onde esse sentimento de rejeição, de desprezo te levou. Não sei onde essa carência que você vive te levou e tem te levado
chega, abra seus braços e diga: Senhor, vem saciar a sede da minha alma, porque é a Ti que eu procuro, Senhor. Se o Pai me procura adoradores, eu estou procurando a Ti, Senhor, e hoje eu quero ter este encontro, eu quero renovar este encontro, Senhor. Eu que muitas vezes já me perdi, eu que já fiz este encontro, eu que já tive esse encontro contigo, e voltei, Senhor, voltei para minha cidade, voltei para o prostíbulo, voltei, Senhor, para a boca de fumo, eu que voltei para o jogo, eu que voltei para aquela mulher que eu já tinha largado, para aquele homem que eu já tinha largado porque eu cometi o adultério, eu que voltei, eu quero agora recomeçar contigo, Senhor. Eu quero ter uma vida nova contigo, Senhor, e que os infernos escutem, que o céu escute e aprove a minha decisão. Levanta o seu braço ainda mais forte e diga: eu quero, Senhor, eu me decido, Senhor, eu preciso de Ti. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. A minha alma suspira por Ti, Senhor. Só Tu podes saciar a sede da minha alma. Visita-me, Senhor, nesta manhã, nesta hora, e derrama sobre mim o Teu Santo Espírito, água viva, água pura. Vem, Espírito Santo de Deus. Se você não sabe, escuta primeiro. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o Teu Espírito. Como uma mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abro a vida nova do Espírito. Vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará e sentirei Tua força, ó Deus, e minha fé renascerá. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará e sentirei Tua força, ó Deus, e minha fé renascerá. Olha, eu peço desculpa a vocês da TV. Nós teríamos agora um momento de promocional, em que nós falaríamos do CD Encontramos o Cristo, né, Jaque? Só que eu sinto que a gente precisa clamar esse Espírito Santo. Encontramos o Cristo é tudo isso. O CD, você vai ali na loja, se você quiser adquirir, compre. Mas o momento de unção e de graça a gente não pode deixar passar. O convite que eu faço a você, você pegar alguém que está aí perto de você. Dois a dois. Sabe aquele encontro que a gente acabou de ouvir? Jesus e a samaritana, é de dois, assim, olha. Isso. E você vai pedir essa graça, esse Espírito Santo sobre essa pessoa. Eliana, nunca rezei assim na vida, não tem problema. Assim como vocês estão, pega a mão desse irmão. Pega. Ô Jaque, vem aqui também. Você vai fazer a promoção, você vai rezar também. Vamos juntos rezar. Reze. O Tiago Tomé está aqui, o Padre Roger também. Vamos clamar e vamos pedir esse Espírito Santo. Não dá mais para a gente buscar em coisas, em pessoas, em poços de água suja.
esse saciar da sede da nossa alma. Precisamos buscar no Senhor. E Ele faz essa visita agora a você, meu irmão e minha irmã. Nesta manhã, você que nos acompanha, não se sinta sozinho, nós estamos rezando por você. É o encontro com Jesus, aquele que sacia a sede da nossa alma. Reze, peça, vem Espírito Santo, mesmo que você não saiba falar muito, mesmo que você não saiba dizer palavras bonitas, não é para dizer palavras bonitas, é para dizer aquilo que nós precisamos pedir. O Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, e mesmo que você fique ali só dizendo isso, vem Espírito Santo, coloca muita força nessa voz, mas não é a força de volume de voz, mas de intenção, verdadeira intenção, para que esse irmão, para que essa irmã, para que essa pessoa que o Senhor colocou ao seu lado tenha este encontro com Jesus, que possa ser saciado no mais profundo da sua alma, diante das realidades que ele tem vivido, que ela tem vivido. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, batiza no teu Espírito, Senhor, reinflama, Senhor, os dons. Vem Espírito Santo de Deus curar as feridas de toda a rejeição. Vem Espírito Santo de Deus visitar o mais íntimo de nós, lugares secretos, sagrados, onde ninguém nunca entrou, onde ninguém nunca teve acesso, mas que hoje são as entraves da nossa vida. Aquilo que impede a graça de Deus fluir e acontecer, aquilo que impede da minha vida caminhar. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, e solta a sua voz no Espírito, meu irmão aí. Escute o que nós estamos rezando aqui, a melodia, e solta a sua voz. Solta a sua voz, reze. Shiria la 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 la, oh la la ba la la ba la la, Shiria la ba la ba, oh na 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 na, Shiria la ba la la, Shiria la ba la la. Quero ouvir você rezar. Shiria la ba la 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 la, Uria la ba la la. Iria la baria la baria la baria la, Shiria la baria la baria la, Uria la baria. Isso, vai rezando assim. Shiria la esse momento de encontro com o Senhor. Apesar, ou melhor, por estarmos 2 a 2, é como se fosse aquele encontro no poço. Essa pessoa agora que está com você é a presença do Cristo, de Jesus. Amém. E foi proposital que Jesus ficou sozinho ali. E Jesus normalmente ficava sozinho para adorar o Pai, para estar com Deus. Mas porque Ele havia marcado esse encontro, como Ele marcou esse encontro com você agora, marcou um encontro para ter a vida inteira transformada, para que de fato aquele momento fosse de céu na vida daquela mulher. Aquela mulher é você agora. Aquela pessoa é você, homem também, que tem sede desse encontro. Permita que esse encontro, que a presença de Jesus, que esse Deus que escolheu te encontrar, te forme agora esse homem, essa mulher adoradora. Te forme agora esse discípulo, como a Eliana dizia. Aquela samaritana foi essa missionária
que as pessoas que viram a sua vida, que te conheceram anteriormente, como tantos conheciam aquela mulher, conheciam a vida dela, mas a partir daquele momento de encontro, ela saiu anunciando, e os samaritanos, o seu povo, teve sede de se encontrar com Jesus. Que de tal forma nós saiamos transformados desse encontro com Cristo agora, que nós saiamos anunciando, e aqueles que eram mal vistos, como aquela mulher, que eram mal falados, se tornem missionários, se tornem adoradores, se tornem esses que atraem para o Pai. Obrigada, Senhor. Diz para essa pessoa, como a Jaque chegou bem aqui no meu ouvido e disse: você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu sempre estive contigo, diz o Senhor. Diz para essa pessoa: eu nunca te deixei sozinho. Eu nunca te deixei sozinha. Eu sempre estive com você. Diz para ele, diz para ela: Deus te ama. Deus te ama muito. E como nós usamos dessa passagem para meditar e para rezar, use desse gesto do abraço, e seja o abraço de Deus para esta pessoa que está aí perto de você. Abrace. Abrace. É Jesus que te abraça, que te acolhe, que te ama. Volta, recomeça, vida nova com o Senhor, que sacia a sede da nossa alma. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos, nós te agradecemos. Tu és o Senhor das nossas vidas. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, que sacia a sede da nossa alma. Erga seus braços. Nós vamos para o intervalo, mas vamos cantando, pedindo, clamando: abram-se as portas do céu.